Olá, boa noite, alunos do terceiro período, tudo bem com vocês? A gente vai continuando, vai dando andamento aqui à análise das penas no Código Penal. Infelizmente, essa é a nossa última aula do bimestre, né? Então, a gente não vai conseguir vencer nesse bimestre por conta de todos os acontecimentos que a gente não precisa nem explicar. A gente não vai dar conta de vencer a ementa do nosso curso, não chegaremos a finalizar nesse primeiro bimestre, nesse segundo bimestre, nesse primeiro semestre, a ementa do Direito Penal 2, mas a gente vai ter a oportunidade de retomar isso em Direito Penal 3. Com certeza a gente vai ser competente para vencer todas essas informações e todos esses institutos, analisarmos todos esses institutos que ainda faltam dentro da ementa do Direito Penal 2, tudo bem? Então, vão ficar coisas muito importantes para o segundo semestre, né, em Direito Penal 3, como a própria dosimetria da pena, questões relacionadas à extinção da punibilidade e ação penal. Ação penal, eu já nem me preocupo muito, porque é um assunto híbrido, né? Tem natureza tanto de direito penal como de direito processual penal, de modo que lá em processo penal a gente vai repetir isso, então não teria muito problema, mas no próximo semestre, se tudo der certo, torcendo aqui para que tudo dê certo, a gente volta com as aulas presenciais e aí sim retomamos antes de entrar na parte especial do Código Penal para analisar os crimes em espécie. Nós finalizamos essas informações do Direito Penal 2. Tudo bem? Então, hoje eu quero abordar com os senhores a pena de multa. Nós já vimos a pena privativa de liberdade, as suas premissas, né? E no último encontro, as penas restritivas de direito. Falta abordarmos a pena de multa. Tudo bem? Estou utilizando hoje, como de costume, o livro do professor Ricardo Antônio Andreucci, que tem, como nós já comentamos, inclusive, semana passada, na nossa biblioteca virtual da Saraiva, lá no Moodle. E estou utilizando também o código comentado do professor Kleber Masson, tá? Professor Kleber Masson. Esse, infelizmente, não tem lá na biblioteca virtual, mas, enfim, são livros que se equivalem. O bom é a gente utilizar diferentes referenciais teóricos para formarmos uma aula o mais completa possível para os senhores, principalmente nesse momento aqui em que o nosso contato não é um contato pessoal, é um contato remoto, né? Então, a gente vai tentando dar conta do recado aqui para que nós sigamos estudando, tá bom? Bom, hoje eu quero também pedir desculpas, eu não consegui fazer aquele dispositivo, não consegui preparar aquele dispositivo mais esteticamente agradável, né? Que é o Prezi, por inúmeros fatores profissionais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui na tela, né, não aquele programa, mas um roteiro de aula que eu sigo para dar as aulas presenciais, de modo que a gente vai ter aqui um recurso visual, né, e eu vou disponibilizar para os senhores esse mesmo recurso visual em PDF lá no grupo temático logo mais. Combinado? Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje a gente vai aqui com o PDF, né, com o bom e velho PDF, no lugar do Prezi, que é aquele programinha mais bonitinho, esteticamente arrumadinho, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai trabalhar hoje a pena de multa a partir do artigo 49 do Código Penal. O 49 vai dizer que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Esse critério de dias multa para a fixação da pena de multa foi um critério introduzido no Código Penal a partir da reforma de 1984. O que esse critério permite? Permite que o legislador, ao comminar as penas, não precise estabelecer os limites mínimo e máximo da pena de multa do mesmo modo como ele faz com as penas privativas de liberdade.
Então, por exemplo, se você abre no artigo 155, terá no artigo 155 caput, né, na modalidade simples do delito de furto, do tipo penal de furto, a pena privativa de liberdade com seus limites mínimo e máximo. Então, entre 1 e 4 anos de reclusão. E multa. O critério dos dias multa permite que o legislador não tenha que fazer a mesma coisa em relação à pena de multa para cada delito. Você imagina que cada crime tivesse pena de 1 a 4 anos de reclusão e de R$200 a R$8.000, por exemplo, de pena de multa. Então, isso permite, né, esse critério do dias multa, esse cálculo, que à primeira vista pode parecer até complicado, mas não é, ele permite que o juiz, no caso concreto, consiga, né, de maneira proporcional e adequada, fixar uma pena que seja justa diante do caso concreto e diante do condenado, sem que o legislador precise estabelecer esse balizamento. O balizamento já está estabelecido não em relação a cada tipo penal específico, mas está estabelecido genericamente com o critério dos dias multa. Tudo bem? Então, o parágrafo 1º vai dizer que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. O parágrafo 2º vai falar de correção monetária. Tudo bem? Bom, a aplicação da pena de multa. A pena de multa, ela se distancia, via de regra, da prestação pecuniária, na medida em que a prestação pecuniária que vimos na semana passada é uma modalidade de pena restritiva de direito que substitui a pena privativa de liberdade. Não é isso? A pena de multa, ela não tem esse caráter substitutivo, via de regra, né? A pena de multa, ela pode ser aplicada isoladamente, como ocorre nas contravenções penais e em delitos que estabelecem a multa como sanção exclusiva. Ela pode ser aplicada cumulativamente, quando a sanção combinada é de privação de liberdade e multa, então, por exemplo, lá no estelionato, lá no furto, né? Ou alternativamente, quando a sanção combinada é de privação de liberdade ou multa. Tudo bem? Posso até dar alguns exemplos depois no grupo temático em que há essa alternatividade entre a pena privativa de liberdade ou a pena de multa e fica na discricionariedade do juiz no momento de fixação da pena. Tudo bem? Bom, o cálculo da pena de multa, como que ele vai acontecer? Então vamos lá, olha só, nós temos duas fases basicamente. Uma terceira fase que não vai se aplicar em todos os casos. Na primeira fase, né, da fixação da pena de multa, o juiz vai ter que fixar a quantidade de dias multa. Primeira fase na fixação da pena de multa é estabelecer a quantidade de dias multa. E daí o juiz está vinculado para todos os crimes que estabelecem a pena de multa a um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multa. Então, no mínimo 10, no máximo 360. E como é que o juiz estabelece se é 10 ou se é 360 e o que fica no meio? Para estabelecer essa quantidade, o juiz vai se utilizar do método trifásico que ele se utilizaria para fixar a pena privativa de liberdade. Então, primeira fase, estabelecer a pena base, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59. A segunda fase, o juiz considera as agravantes e as atenuantes genéricas. E na terceira fase, as causas de aumento e causas de diminuição. Então, para fixar a quantidade de dias multa, o juiz vai estabelecer essa quantidade de dias multa conforme estabeleceria a pena privativa de liberdade. Ele vai fazer, primeiro, a análise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, consequências, conduta social, enfim. Depois, agravantes e atenuantes genéricas e, por fim, causas de aumento e causas de diminuição. Depois que o juiz fixou a quantidade de dias multa, o juiz passará a fixar o valor de cada dia multa.
E neste critério, né, aqui, né, nesta fase, o critério mais importante é o das condições econômicas do condenado. Então, na fixação do valor de cada dia multa, o juiz tem um mínimo de 1/30 do salário mínimo até um máximo de 5 salários mínimos. Tudo bem? Então, primeiro ele fixa a quantidade de dias multa, depois ele fixa o valor de cada dia multa. E para fixar o valor de cada dia multa, ele leva em consideração a condição econômica do réu, a condição econômica do condenado. Se o condenado não tem qualquer capacidade financeira, a tendência é que o juiz fixe esse valor de dias multa no seu valor mínimo, né? Então, 1/30 do salário mínimo. Agora, se o condenado é um condenado que tem condições financeiras, né, que possui boa condição, ou ótima, ou excelente condição financeira, o juiz fixará próximo do máximo, ou no máximo, né, 5 salários mínimos por dia multa. Tudo bem? A terceira parte aqui, né, nesse cálculo que está aqui previsto nessa tabelinha, é um critério especial de aumento. Então, o juiz teria discricionariedade de aumentar até 3 vezes o valor da multa fixada. Então, quando, embora fixada no máximo, o juiz verifica que o valor é ineficaz. Então, ele aplica uma pena de multa a um executivo de uma multinacional envolvida num grande esquema de corrupção. E quando ele fixa a pena de multa, ele percebe que, diante do poderio econômico daquele condenado, aquela pena continua sendo irrelevante. Então, o juiz pode aumentar até 3 vezes o valor daquela multa. Depois a gente desce aos valores, vocês percebem que os valores realmente acabam sendo um pouco mais elevados. Tudo bem? Esse é o cálculo para o Código Penal. Nós temos leis especiais, como a própria lei de drogas, que estabelecem outros valores muito mais rigorosos, inclusive, muito mais impactantes, tá bom? Eu quero finalizar esse vídeo por aqui, para a gente fazer mais um, não ficar muito grande e difícil de compartilhar. Até daqui a pouco.